Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje nós vamos fazer uma live com a minha querida amiga, professora doutora Lívia Pitana. Hoje nós vamos conversar a respeito de como fazer um TCC em Direito. Vamos ver se eu já consigo convidar a professora. Oi Lívia, tudo bem? Tudo bom, Leandro? Tudo Tudo? tranquilo. Estou te escutando bem, a imagem também está boa. Hoje nós vamos conversar a respeito de como fazer um TCC em Direito. Poderia te apresentar brevemente aqui, só para o pessoal que me segue e às vezes pode não te conhecer, e seria interessante saber da tua experiência já nessa área de ensinar o pessoal a fazer um TCC? Claro, claro. Eu sou professora da Escola de Direito da PUC, desde 2002 e leciono a disciplina de metodologia da pesquisa jurídica desde 2002. E atuo, a minha formação é mestrado, doutorado em Direito, eu fiz a minha graduação na PUC, mestrado no Unicinos, doutorado na URGS, e sempre como docente trabalhando com metodologia, e desde 2005 eu estou na supervisão do TCC, lá na Escola de Direito da PUC. Então, a minha Muitos, experiência nessa área já é é grande, já grande. estou antiga. Muitos alunos, então, já ajudou com o TCC. Tem ideia de Acho que sim. quantos? Quantos Tentei, por Leandro. semestre, mais ou menos quantos por semestre? Tinha épocas que nós tínhamos. Agora, esse semestre, nós estamos com talvez quase 400 alunos Uau! matriculados nas disciplinas de TCC. Nós temos dois currículos, né? Uhum. Tem um que está terminando, o outro já está implantado, mas nós temos, juntando a disciplina de TCC 2, que é do currículo antigo, e TCC do currículo atual, ou novo, entre aspas, Uhum. nós temos quase 400 alunos Uau! nesse semestre. Então É mais ou menos isso. é quase 1.000 alunos por ano, então, fazendo TCC. É, é por aí. Foram os Eu não quantos? sou orientadora, né, Leandro, desse ponto Sim. todo. Eu não sou a orientadora, cada aluno tem o seu Sim. professor orientador. Mas eu, exercendo uma atividade administrativa, muitos alunos recorrem a mim, né, até mesmo para pedir indicação de professor ou de tema, enfim. Então, Uhum. é muito prazeroso o exercício dessa atividade também administrativa, assim. É Sim. muito bom. Eu ia te perguntar que o pessoal, quando entra na graduação em Direito, sempre tem aquela imagem assim meio assustadora do TCC, né? E o que é um TCC? Porque muitas vezes a pessoa não imagina o que seja o TCC, né? O que é um TCC? É um trabalho de conclusão de curso? Qual é o objetivo do TCC? Tá? Bom, o trabalho de conclusão de curso no curso de Direito Uhum. da escola, né, de Direito que eu leciono, é um trabalho acadêmico, é uma pesquisa científica que vai ser apresentada num texto escrito ou um artigo ou uma monografia. Pelas diretrizes do Ministério da Educação, né, Leandro, a gente sabe, independente da instituição de ensino que a gente lecione, existe a exigência do trabalho de conclusão de curso. Embora o MEC não diga que trabalho é esse. Mas a grande parte, a maioria dos cursos superiores, Uhum. os cursos de direito, exige uma pesquisa científica. Agora é curioso até essa pergunta, porque o TCC, num curso eu encontrei, que é um curso renomado, respeitável, que é a Fundação Getúlio Vargas do Rio, Sim. eles aceitam, eles têm várias opções de TCC, ou artigo ou monografia, como na minha instituição tem também, mas eles também aceitam parecer jurídico, que é uma pesquisa técnica, estão aceitando agora numa resolução do ano passado, uma resolução Uhum. nova da FGV Rio, eles Uhum. estão aceitando um filme jurídico ou projeto de lei. É Uhum. um pouco esquisito, né? Mas Já enfim, começa a mas ficar. essa é uma exceção. Essa é uma Uhum. exceção, né, Leandro? A Uhum. grande parte dos cursos de direito exige monografia ou artigo, ou, né? O aluno pode optar por um ou outro, mas é uma pesquisa científica, Uhum. né? Acho que Sim. na tua instituição também, né, Leandro? E me diz uma coisa, o TCC é um trabalho que o aluno deve, desde o começo da graduação, ir se preparando para elaborar? Ou você acha que
é um trabalho que, assim, quando mais para o final, quando chegar a hora mesmo do TCC, o aluno deve se preparar para esse trabalho. A experiência que eu tenho de orientação, agora, semestre passado mesmo, orientei alguns trabalhos, que os alunos que desde o primeiro semestre, já vinham se interessando pelo campo de pesquisa que queriam desenvolver a sua pesquisa, o resultado do trabalho normalmente é bem melhor, assim, em termos porque já tem uma pesquisa elaborada, já tem interesse pela matéria. Como é que funciona? Você que tem bastante experiência nessa área, você acha que o aluno deve deixar para se preparar na véspera da produção do TCC ou já ao longo do curso deve desenvolver já esse interesse? O ideal, né, Leandro, eu acho que seria o aluno se envolver em atividades de pesquisa científica desde o início. Isso seria o ideal. Mas a localização no currículo, na grade curricular, a localização da disciplina de metodologia da pesquisa jurídica é que acaba determinando. A disciplina de metodologia, ela acaba existindo em vários cursos superiores, em função do TCC, né? Pelas diretrizes curriculares que eu conheço do MEC, não existe uma previsão de metodologia, mas existe a exigência do TCC. Então, os cursos inserem uma disciplina de metodologia como preparatória do TCC. E muitas vezes as instituições não sabem bem como, em que semestre alocar essa disciplina. Então, por exemplo, eu já lecionei metodologia no início do curso. E a minha experiência era, eu fazia todo um esforço com esse ideal que eu tenho, é o ideal que o aluno desde o início se envolva em atividade de pesquisa, de repente em atividades de iniciação científica, mas pela minha experiência lá no primeiro semestre, metodologia no primeiro semestre, os alunos não conseguiam se sensibilizar com a importância do TCC. Mas o nosso esforço, né, Leandro, como professores, quando a gente leciona outras disciplinas em outros semestres, a gente sempre procura mostrar para o aluno da importância que um dia, e que chega mais rápido do que eles imaginam, eles terão que fazer um trabalho acadêmico, um texto científico, apresentar oralmente. Então, se eles puderem se envolver em atividade de iniciação científica ou levar a sério atividades de pesquisa para várias disciplinas, aproveitar a oportunidade, quando for voluntário, que eles se voluntariem para apresentar oralmente algum trabalho de alguma disciplina. Eu acho que dessa forma eles vão treinando para quando chegar no TCC, eles já terem alguma experiência em texto, em redação de um texto acadêmico, autoral, e na experiência da apresentação oral de um trabalho acadêmico também, né? Mas pela minha experiência, os alunos deixam para pensar no TCC só lá no final do curso mesmo, quando se deparam com a disciplina de metodologia da pesquisa. É verdade. Agora, mesmo a PUC, eu frequento às vezes alguns grupos de pesquisa e a UBRE e outras instituições, eles têm sempre algum grupo de pesquisa ou grupo de estudos que os alunos podem frequentar, ou mesmo tem grupos de pesquisa, por exemplo, lá na URGS mesmo, o grupo de pesquisa do Barzotto, do professor Barzotto, que é aberto também, e em outras tantas instituições, que a pessoa pode frequentar já desde que está matriculado no curso de Direito, ou mesmo externo, né? Por exemplo, na PUC, muitas vezes eu frequento o grupo de pesquisa do professor Arthur Ferreira Neto, sempre desenvolve uns trabalhos muito interessantes, e isso oportuniza o aluno ao contato, primeiro com a pesquisa, porque o TCC, o trabalho escrito, muitas vezes é o menos sacrificado, né? Às vezes a pesquisa anterior para chegar naquele ponto de estar apto a escrever o trabalho é que demanda tempo e muito esforço em termos de leitura, delimitação de objeto, né? E me parece que esses grupos de estudo ou de pesquisa podem oportunizar um direcionamento já para o aluno, né? O afim. Me diz uma coisa, como é que você acha que um aluno deve escolher um tema para fazer um TCC? Pois é, essa é uma questão interessante, né? Os alunos, eu vou começar pela questão problemática, na verdade, né? Os alunos, quando chegam em TCC, eles não tiveram todas as disciplinas, né? Então, ainda eles precisam fazer um trabalho de conclusão e não terminaram de ver todas as disciplinas da grade curricular. O ideal é que o aluno tivesse se interessado por algum tema estudado em alguma disciplina, né? Mas muitos alunos, então, escolhem em função
de um interesse pessoal pelo estágio né, que fazem, ou pela pesquisa de iniciação científica na qual eles já estão envolvidos. Acho que talvez essa parte, a escolha do tema da pesquisa, seja certamente a parte mais pessoal, né? A subjetividade do pesquisador vai estar presente nesse momento, né, da escolha do tema. E eu acho que duas coisas, né, devem estar presentes para a escolha do tema. Primeiro, é uma preferência pessoal de acordo com seus interesses, as suas inclinações, e para isso o aluno tem que conhecer. Por exemplo, se ele é um aluno que gosta mais das disciplinas propedêuticas, né, ele vai ter um maior apreço por fazer um trabalho, talvez, lá em direitos, justnaturalismo, né, fazer lá o TCC sobre John Finnes, lá com o professor Leandro. Mas se é um aluno que já está fazendo estágio no escritório, quer ser efetivado lá no direito tributário, talvez seja mais interessante ele escolher um tema já direcionando o seu trabalho para a sua área profissional. Então, eu acho muito difícil nós, professores, darmos, entre aspas, um tema para o aluno. Tem muito aluno que quer que o professor sugira tema. Eu quero um tema, né, professor? Hoje em dia, pelo menos na PUC, o aluno tem que se matricular e já escolher um tema de antemão. Né? Ele não vai pedir, ele não tem como pedir indicação de tema para o professor. Ele precisa escolher um tema logo que se matricula, mesmo antes de saber quem é o seu orientador. Então, ele vai ter que pensar, e aí é uma dica que a gente pode dar para os estudantes, né, desde o início do curso. É bom ele olhar as disciplinas, né, de forma interessada, para tentar identificar potenciais temas de pesquisa dentro daquelas questões que realmente mobilizam, que muitas vezes até incomodam, né? Mobilizam os alunos a buscarem mais conhecimento. Agora, eu acho que o aluno ele vai ter que se conhecer, quer dizer, saber as suas limitações também, e as suas possibilidades intelectuais mesmo. Então, imagine um aluno que quer estudar o direito em inglês, mas o aluno não sabe ler inglês. Tá bem, ele pode ler traduções, mas vai ficar limitado o trabalho dele não ler, né, em obras originais. Então, eu acho que tudo depende das limitações. O aluno vai ter que conhecer as suas possibilidades, suas limitações, e vai ter que levar em consideração as suas preferências, aquilo que lhe empolga, né? E, às vezes, o aluno não cursou uma determinada disciplina e, justamente, ele tem um espírito mais desafiador e ele busca um tema de uma disciplina que ainda não estudou, justamente para suprir uma lacuna. Ou, às vezes, uma disciplina, né, Leandro? Não sei se tu já percebeu isso. Existem temas que não são tratados em nenhuma disciplina, formalmente. Eu vou dar um exemplo. A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não entrou em vigor, foi prorrogada, enfim, para o ano que vem. É um tema, é uma lei que vai entrar em vigor no ano que vem, é nova, mas os alunos já estão fazendo TCC sobre ela. E, por enquanto, essa lei, ela não está inserida em nenhum conteúdo programático em toda a nossa grade curricular. E tem alunos que já estão fazendo TCC sobre isso, porque são alunos mais curiosos, né, mais inquietos, que gostam do desafio e querem novidade, né? Agora sobre isso, né, Leandro, deixa eu falar uma coisa, tu falas do tema, a escolha do tema, mas eu vejo uma coisa também, às vezes os alunos querem um tema novo pelo novo, né? Então, a novidade. E acham que alguns temas estão velhos, ultrapassados, eles usam a expressão, às vezes, né, batidos, temas batidos, que são temas que já foram já foram esgotados os estudos. E eu questiono isso. Eu acho que todos os temas mais clássicos e antigos, entre aspas, que sejam, eles podem ser revisitados. Novas abordagens podem tornar temas antigos e clássicos temas originais, né? Então, essa é uma observação que eu faço. Às vezes, os temas muito novos, da moda, né? Também podem não ser tão fáceis de realizar um TCC, né? É verdade. Até ratificando o que você colocou, teve uma aluna que colocou aqui em cima, acredito que seja da PUC, ela, porque eu não conheço, pelo menos, GS Canto, que ela vai fazer em Direito Médico, e diz que não tem a disciplina de Direito Médico na grade curricular. Mas eu concordo, esse semestre passado orientei trabalho sobre liberdade religiosa,
que não consta em nenhum conteúdo programático de nenhuma disciplina, mas ainda assim a menina desenvolveu um belíssimo trabalho que recebeu uma nota muito interessante, porque era de interesse dela essa pesquisa, e ela se empenhou muito em termos de pesquisa, com busca de literatura estrangeira, e o resultado ficou bem interessante. Então, não necessariamente o conteúdo tem que estar no conteúdo programático de uma disciplina, mas ao mesmo tempo, que nem tu sabes bem, eu gosto mesmo. Outro dia ainda um aluno estava comentando a minha biblioteca, disse: o senhor não tem livros novos? Os meus livros todos têm 2.500 anos, né? É só Aristóteles, Platão. Aristóteles. Platão. O mais novinho é Tomás de Aquino, né? Então, são os livros assim antigos, e ainda assim a gente encontra respostas novas para os nossos problemas dos dias de hoje na bibliografia antiga, porque muitos dos problemas que a gente tem ainda hoje eram problemas já antigamente, agora diante de novas circunstâncias. E eles tiveram que encarar soluções para eles também, né? Então, muitas vezes, temos soluções novas para problemas novos em bibliografia antiga, né? E pode ser interessante. E me diz uma coisa, aproveitando aqui, a Lúcia está fazendo uma pergunta, se é melhor fazer o trabalho de TCC no último, se matricular em TCC no último semestre ou antes disso? O que você acha? Eu acho que se a instituição de ensino na qual ela está, né, inscrita, enfim, se é uma estudante da PUC, por exemplo, ela tem a possibilidade de fazer o TCC a partir do 8º semestre. Tá? Se for uma aluna nossa da PUC, ela, a partir do 8º semestre, ela já pode fazer o TCC. A recomendação que eu dou, Leandro, é procurar não deixar para fazer no último semestre do curso. Sim. Se possível, né? Traumatizante. Então, eu acho difícil. Eu não quero desanimar os alunos, né, que eventualmente deixaram, de repente algum aluno está nos assistindo, deixou para o último semestre, ele não tem escolha, né? Mas eu acho que o último semestre do curso, por si só, ele já é um semestre estressante. O aluno tem muita pressão emocional, porque está saindo da universidade, vai para o mercado de trabalho, não sabe se vai ter trabalho. E outra coisa, né, Leandro, a prova da OAB. Isso aí. A maioria dos alunos faz, né? Nono ou 10º. A particularidade do direito, né? Isso aí. Fica complicado. E estuda para a prova da OAB, não faz nenhuma coisa nem outra no final, bem, né? Eu acho melhor antecipar, não deixar para o último semestre, não. Podendo fazer antes. E outra coisa, eu concordo contigo, assim, pelo menos um semestre antes da formatura, né, que tem uma margem aí, porque se der qualquer coisa em termos de pesquisa que se complique, tem mais um semestre para fazer depois e não atrapalhar a formatura. Mas a outra coisa também, que semestre passado também orientei um trabalho sobre a questão dos animais não racionais e a questão da dignidade deles, e uma coisa que eu reforçava com essa aluna, a Yasmin, é que ela já tinha condições muito antes de se matricular em qualquer disciplina de TCC, de já começar a revisar a bibliografia, já começar a, inclusive, preparar algum banner, algum trabalho preparatório para depois desenvolver o TCC, porque quando chegar ao ponto de desenvolver já vai estar encaminhado, né? E me diz uma coisa, a gente, assim, normalmente eu vejo os alunos falando assim, como escolher um orientador para o TCC, mas a experiência que eu acho que você tem, eu tenho, né, na pós-graduação, é muitas vezes, não basta você escolher, você tem que ser escolhido pelo orientador também, né? É as duas coisas, né? Tem que ter uma afinidade, porque você, como pesquisador, vai apresentar um projeto de pesquisa e elaborar um trabalho que tem que ser afinado com os interesses de pesquisa e com as matérias que o professor orientador também leciona, senão fica uma coisa muito descompassada. Então, como é que você acha que o aluno deve escolher e deixar-se ser escolhido pelo professor orientador? Como é que é esse processo orientando o orientador? Como é que você acha que isso pode se resolver de uma maneira melhor para que o trabalho, o TCC, seja feito assim, seja o melhor TCC que a pessoa possa elaborar e seja algo que seja produzido naturalmente? Tá. Bom, vou te contar assim do ponto de vista administrativo, como é que a gente tem trabalhado, tá? Assim, os nossos estudantes da PUC, pelo menos, eles indicam professores. Eles indicam 3 opções de professores por ordem de preferência.
E nós vamos verificar se existe vaga disponível com esse professor, porque o número de vagas varia de um semestre para o outro. Nós vamos verificar se existe vaga e verificar também o coeficiente de rendimento do aluno, porque às vezes tem mais aluno do que vaga para um determinado professor. Tá? Mas, em geral, Leandro, a grande maioria dos estudantes conseguem vaga com aquele professor que ele colocou em primeira opção. Essa é a nossa realidade, é a grande maioria dos casos. Tá? Mas os alunos realmente eles vêm conversar conosco, comigo e com a professora Maureen Rocha, que compartilha a disciplina de metodologia. Nós somos duas professoras para a disciplina de metodologia, né? A professora Maureen e eu. Os estudantes muitas vezes vêm nos perguntar: quem é? Professora, dá dica de um orientador nessa área. Quem que a senhora acha que é bom orientador? Eles perguntam às vezes. Bom, na verdade, eu digo para eles, né, buscarem, às vezes, conversar, se possível, conversar com o próprio professor, mesmo antes de se matricularem na disciplina. Porque o ideal é que o aluno conheça a metodologia de orientação do professor antes, né? É porque a nossa prática, né, Leandro, assim, lá no mestrado, doutorado, é um pouco diferente da graduação, né? Então, na graduação também, cada instituição tem a sua forma de distribuir os orientadores. Isso é muito variável de instituição para instituição. O nosso caso é esse que eu falei. Então, a princípio, o aluno indica opções e aí vai se verificar se tem vaga e ele consegue a opção, né, o professor que ele indicou como primeira, segunda opção. Mas eu digo para os alunos, procure se informar qual é a metodologia de orientação desse professor. Converse com colegas que já foram orientados por esse professor, ou melhor ainda, fale diretamente com o professor, antes mesmo, um semestre antes de fazer o TCC, de repente, entre em contato informalmente, por um e-mail, com o professor e perguntar: olha, professor, como é que funciona a sua orientação? Eu acho que até os professores iam gostar, porque aumenta a probabilidade dos alunos, de nós professores recebermos alunos que já sabem a nossa metodologia de trabalho e gostaram, né? Já ouviram falar, enfim, e gostaram. Mas existe uma liberdade de cátedra que o professor tem em sala de aula, ele também tem na sua metodologia de orientação. É óbvio, né, Leandro? Existe um mínimo de qualidade do que a gente considera ser orientação. Quer dizer, na minha percepção, orientação não é simplesmente revisar um trabalho entregue uma semana, 2 antes do prazo. Nesse caso, não houve orientação, houve apenas uma revisão de um trabalho que não teve acompanhamento. Então, o que eu acho é que cada professor tem a sua metodologia, os alunos devem procurar informações para verificar se irão se adaptar à metodologia do professor, porque, Leandro, pode ser que eu seja ótima orientadora para um aluno, mas para outro não. Então, é uma questão muito artesanal essa dupla aí, né? Tem duplas que funcionam e outras não. Então, eu posso usar a minha mesma metodologia e um aluno gosta, porque eu correspondo às suas expectativas do que é um bom orientador, e o meu outro orientando não gosta. Né? Talvez o aluno que não queira um professor que, entre aspas, pegue no pé ou cobre, talvez ele não vai gostar de ser orientado por mim. Enfim, né? Então, assim, eu acho que o aluno deve se informar sobre a metodologia de orientação do professor e talvez não ficar constrangido, falar com o próprio professor. Olha, professor, eu pensei em fazer TCC na sua área, eu queria saber como é que o senhor trabalha, né? Como é que funciona mais ou menos? Porque existe, claro, uma autonomia de cátedra, enfim, do docente, mas essa variação que eu acho que é interessante que o aluno saiba como é que vai funcionar, se vai haver, né? Agora, por exemplo, que a gente está à distância, vai haver encontro síncrono, né, no Zoom ou outra plataforma? Não. Como é que vai funcionar, né, essa dinâmica? Vão ter prazos parciais, tarefas parciais? Né? Tem prazos do professor, tem o prazo da instituição, mas o professor, será que vai ter prazos dele? Né? Isso tudo tem que ser negociado, eu acho. E às vezes essa negociação é de um jeito para um orientando e para o outro é diferente, de acordo com as necessidades dos alunos. Né? Mas eu acho que o principal é buscar informações não só sobre
o currículo Lattes do professor, porque isso é muito fácil, né, Leandro? A gente sabe quais são as temáticas que o professor gosta, sobre o que ele publica, isso é muito fácil descobrir. Agora, saber como ele orienta é diferente. Então, o aluno deve buscar essa informação, seja com outros colegas, seja com o próprio professor. Tá? Eu concordo muito. E eu acho que a dica de ouro que tu tá dando é essa de entrar em contato e conviver com o professor antes mesmo de começar o projeto. Assim, é assim que a gente vê que os melhores trabalhos acabam sendo produzidos. Primeiro, porque começa a haver a se afinar os interesses e o trabalho, e aí quando a coisa acaba se desenvolvendo mais naturalmente, né? Assim, porque eu acho que é o melhor mesmo. E me diz uma coisa. Leandro, e desculpa te interromper, mas tu falaste uma coisa da participação de grupos, né? Sim. E outra pergunta que tu fez antes de como o aluno, né, se prepara, ou no início do curso ele pode se preparando, acho que sim. E eu acho que sim, que a gente tem que pontuar para os alunos que podem estar nos assistindo a importância da iniciativa em buscar se envolver em projetos que exijam escrita e a apresentação oral, mas principalmente escrita. Então, participar, por exemplo, participar dos grupos de estudo, participar de grupos de pesquisa, mesmo que o aluno não seja bolsista, ser voluntário, ele deve buscar oportunidade de escrita. Tem cursos de escrita científica na internet, ótimos, mas criar oportunidades para exercer a escrita acadêmica e submeter os seus escritos do aluno para um professor revisar, criticar, corrigir e, de repente, mandar o trabalho para concurso de monografia, mandar trabalho para congresso, mesmo que seja um trabalho de uma disciplina. Ele fez lá no Penal 1, achou que ficou legal o trabalho, manda para um congresso. Mas eu acho que buscar escrever com a supervisão de algum professor ao longo do curso e participando dos grupos, Leandro. E eu acho que isso sim, participar de grupos é fundamental. Eu acho que essa a gente já pode colocar como a segunda regra de ouro, né? Porque se o aluno ele se afina com o professor antes, né? Não deixa assim para na véspera, no último semestre, procurar o professor para tentar salvar a própria pele, né? Com o trabalho de TCC, mas se ele já vem construindo isso ao longo do curso. E mais, se ele já vem desenvolvendo trabalhos parciais, seja participando de grupo de pesquisa, seja participando de congresso e expondo trabalhos, isso vai se dar num processo natural. O TCC não vai ser uma coisa assim que vai surpreendê-lo, mas vai vir num crescente gradual em termos de desenvolvimento. Eu concordo contigo também, né? Acho que aí chega no momento de elaborar um TCC, a coisa já é muito mais, já há muito mais maturidade acadêmica para ser desenvolvida, né? E me diz uma coisa, como desenvolver um projeto de pesquisa? Esse é um tema também que a gente vê que os alunos têm bastante dúvida, né? Assim, depois de definido um tema, que nem a gente viu direito médico, ou que tu falou, ou tecnologia e direito, outros tantos temas, ética e direito, né? Eu oriento em termos de justiça também, bastante coisa, mas definido o tema, como e encontrado, inclusive, um professor que esteja apto a orientar, esteja disposto a orientar nesse tema. Como que o aluno deve elaborar ou buscar desenvolver o seu projeto de pesquisa para depois dar seguimento ao TCC? Bom, Leandro, eu acho assim, em primeiro lugar, o aluno tem que ter clareza do que é um projeto, né? E também ele tem que ter clareza de como é que o trabalho de conclusão está dividido em disciplinas na sua instituição. Algumas instituições ainda têm o TCC em duas disciplinas, né? O TCC-1 e o TCC-2, sendo o TCC-1 para a elaboração do projeto e o TCC-2 para a elaboração da monografia. Outras instituições já têm um único semestre para o TCC e fazem um projeto de pesquisa antes, lá em metodologia. Mas, de qualquer forma, o aluno vai ter que fazer um projeto de pesquisa, né? Que é o planejamento da sua pesquisa. Então, o primeiro passo, eu acho, escolhido o tema, ele vai ter que fazer um levantamento bibliográfico preliminar, ainda que superficial. O projeto de pesquisa, ele está localizado no que a gente chama de fase exploratória da pesquisa, né? Que é a fase inicial, da escolha do tema, da problematização do assunto, enfim, né? E eu entendo, pelo menos, claro, cada um tem a sua caminhada diferente, e às vezes a gente mesmo, né, Leandro? A gente fez o mestrado, o doutorado, a iniciação científica, e cada
cada pesquisa teve um caminho diferente. Mas eu acredito hoje que, para elaborar um bom projeto, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma revisão bibliográfica preliminar, ainda que superficial, até para ter um conhecimento do chamado, entre aspas, estado da arte, né? O que os autores, as obras mais atuais, os pensadores, de que forma se posicionam sobre o meu assunto, porque só assim o pesquisador, vai ter condições de encontrar lacunas, encontrar contradições, e aí, então, conseguir descobrir perguntas que podem inspirar o seu problema de pesquisa. Acho que dificilmente alguém consegue encontrar um problema de pesquisa sem ler nada a respeito do tema, né? Então, a gente vai ter que fazer um levantamento bibliográfico. Dá trabalho? Dá trabalho, né? Mas a definição de um problema preciso de pesquisa é um passo muito importante, talvez dos mais importantes de toda a pesquisa. Então, eu digo para os alunos, não é perda de tempo demorar ali na problematização do tema, fazer uma revisão bibliográfica preliminar e para conseguir identificar, afinal, quais os questionamentos que valem a pena a minha mobilização pela busca do conhecimento, né? Perfeito. Então, eu acho que começa por aí o planejamento da pesquisa. E aí, né, Leandro, claro, até nosso propósito da live não é dar uma aula de metodologia, né? Mas eu vou direcionar os estudantes para lá, para a metodologia. Acho que as disciplinas de metodologia, os professores de metodologia e os professores orientadores, que são pesquisadores também, todos podem ajudar os estudantes em termos metodológicos também. Então, ler alguma referência bibliográfica, algum texto de metodologia, algum texto que ensine a fazer projeto de pesquisa, eu acho que é muito útil, né? Penso que é útil. Então, dificilmente os estudantes recorrem a manuais, obras de metodologia, mas seria importante ter alguma referência que seja ensinando, que diga quais são os elementos básicos de um projeto, né, que é o problema, objetivo geral, objetivo específico, justificativo, embasamento teórico. Ele tem que saber pegar modelos de projetos bem-sucedidos de outros colegas, eu acho que é uma boa. Pedir para o seu professor orientador projetos de pesquisa exemplares de outros orientandos, pode ser, né? Mas acho que, em primeiro lugar, o projeto é indispensável. Um bom projeto é indispensável. E o começo do projeto, a meu juízo, é um levantamento bibliográfico preliminar para identificar um problema que vale a pena. Acho que é por aí. Eu concordo contigo, porque e ainda se a pessoa consegue... Isso, primeiro, concordo contigo no sentido de que muitas vezes a gente até pode ter afinidade com o tema, mas a gente só vai descobrir o que é interessante, quais são os desafios daquele tema, se a gente já tiver algum estudo nele, né? Então a gente começa a estudar e muitas vezes até isso ao longo do trabalho, isso é modificado e amadurecido quando você começa a escrever. Porque se você só tem aquele interesse, ainda não sabe exatamente o ponto que vai pegar. Às vezes tem situações que a gente já sabe o que quer enfrentar, mas é porque a gente já tem um estudo prévio naquela matéria, normalmente, né? Mas sempre quando a gente começa a estudar, vai aprimorando o nosso conhecimento e vai encontrando, como tu referes, contradições e algumas coisas que restam a ser desenvolvidas. E eu gosto muito de pedir para os alunos que eles definam, até se possível, uma pergunta, assim, qual é a resposta, o que tu quer encontrar com esse teu trabalho, né? Qual é a resposta que tu quer? Se você consegue formular isso em uma pergunta, fica muito mais dirigido o trabalho. E nessa pesquisa também, né, fazer uma revisão bibliográfica, um conselho que eu gosto de dar também é de olhar a bibliografia que os autores usam e, a partir da bibliografia, seguir o rastro e ir atrás de outros livros também. Mas eu acho que é isso. Concordo contigo plenamente, assim, de que um bom pré-projeto e uma boa pesquisa prévia para delimitar o objeto, isso é o primeiro passo para um bom trabalho de conclusão de curso, né? Porque a partir dali tu já tem um bom ponto de partida. E me diz uma coisa, além da bibliografia, você sugere outras fontes de pesquisa no direito? Tem cursos que as pesquisas são mais empíricas, né? Mas o direito ainda é um pouco menos empírico. Volta e meia eu vejo surgir algum estudo de campo, né? Assim, mas é mais raro, eu acho. Como é que você acha que o aluno, jurisprudência ou outros materiais assim são interessantes para a pesquisa?
É. Pela minha experiência, assim, a maior parte dos TCCs no direito tem feito revisão bibliográfica, né, Leandro? Eu Sim. não sei a tua experiência também, é a revisão bibliográfica. E Os meus na filosofia é mais a é, revisão bibliográfica, né? é, Então, para enfrentar algum problema, assim, tipo, que eu te sim. falei, a semestre passado tinha uma menina que tinha uma questão da liberdade religiosa. Então, ela partiu para os livros para estudar a questão da liberdade religiosa. E tinha uma outra menina que defendia a dignidade dos animais, ou o status jurídico dos animais. E ela fez uma revisão em termos jurídicos e muito mais filosóficos para debater essa questão do status dos animais, que não tem status de pessoa, né? E para ela, ao mesmo tempo, não poderia ser considerado coisa. Então, Ah, passa por bastante revisão bibliográfica, digamos assim, dentro da filosofia. Mas tem outras áreas, né? Desculpa te interromper. claro. Não, não, mas a tua pergunta, assim, eu acredito que pesquisa em área dogmática do direito, aquelas áreas, né, cujo Uhum, objeto é norma jurídica, necessariamente, quando há uma aplicação, né, uhum, é fundamental, acredito, fazer pesquisa de jurisprudência, entender como o Poder Judiciário tem se manifestado sobre aquela determinada questão, né? uhum, Creio que sim, né? Mas muitos temas se prestam para mera revisão bibliográfica mesmo. uhum, Aí eu acho que o papel do orientador entra, né, como bastante importante, né, uhum, indicar se há uma necessidade ou não de fazer uma pesquisa de jurisprudência, mas uhum, dependendo do tema, eu acredito que é até muito rico o aluno até buscar jurisprudência para ter ideias de problema. uhum, O aluno sabe que quer, por exemplo, responsabilidade civil do médico. Ele gostaria de pesquisar sobre a responsabilidade civil do médico, uhum. mas não sabe bem qual delimitação. Talvez, se ele analisar alguns julgados, ele pode ter ideias de problemáticas, né, relacionadas a esse tema. Pode ser. Perfeito. Mas eu Porque muitas vezes na própria jurisprudência aparecem as diversas posições contraditórias, tem o voto divergente, ou o próprio magistrado ele delimita que, olha, tem uma corrente assim, ou tem uma corrente assado, e daí já surge um problema interessante de ser estudado no TCC. É verdade. olha o Lucas, o Abanal pro o Uhum. Lucas, o Lucas é Aham. uma figura, né? O Lucas está na URGS. O Lucas foi meu aluno na PUC Uhum. no primeiro semestre, e eu não me lembro se foi um semestre. Ele passou no vestibular daí na PUC, nos abandonou, Lucas. Mas Uhum. ó, não nos deixou. Mas aí a minha alegria, hein, Leandro, tu vai me entender. Um dia o Lucas me manda uma mensagem, tirou foto do Barzotto, estava realizado. Eu tô te entregando, Lucas. Ele estava Aham. realizado tendo aula com o Barzotto e ele lembrou Aham. de mim, porque eu falava do Barzotto em sala de Aham. aula. Aham. É Sim, é muito legal interessante. esse trânsito entre as instituições, né? Legal. E as redes sociais possibilitam que a gente mantenha o contato e se aproxime, né? É Isso é bem legal muito bom, né? isso. E eu ia te perguntar, e direito comparado, será que é interessante? Porque tem alguns temas, por exemplo, eu me lembro quando começou a questão do direito de família, ou das famílias aqui no Brasil, que faziam muita pesquisa em direito, em outros direitos, como são esses institutos na Espanha, na Argentina, nos Estados Unidos, né? Direito comparado, essas questões de tecnologia, redes sociais, esses novos direitos que aparecem, tu acha que o direito comparado pode ser interessante também, como matéria Eu de acredito que pesquisa? sim. Acredito que sim, mas o estudante tem que ter um cuidado para utilizar. Aí, sabe que eu nunca fiz uma pesquisa utilizando, eu, como pesquisadora, Uhum, utilizando a metodologia de direito comparado. O uhum, professor Eugênio Facchini que chama atenção para isso, porque o direito comparado é uma coisa, outra coisa é citar experiências, né, legislativas, experiências jurídicas de outros países. Então, uhum. existe uma metodologia própria que aqui eu não teria como também Sim, apresentar, aprofundar. enfim, mas existe uma metodologia própria de direito comparado, né? O que os estudantes em TCC muitas vezes fazem é citar a experiência jurídica de vários países como exemplo, né? Uhum, Mas não seria exatamente a metodologia de direito comparado, uhum, né? Essa aí eu uhum. vou te deixar, Não, deixar ficar mas devendo mesmo. aham, Mas eu acho que é uma possibilidade interessante, né? sim. E enriquece o trabalho, né? Mas Uhum, vejo como também muito superficial simplesmente citar, né?
Eu já vi muitos trabalhos que o aluno cita, o direito argentino é assim, o uruguaio é assim, o inglês é assim, e sequer toma contato diretamente com autores daquela, ou uma legislação própria argentina ou inglesa, né? Simplesmente pega uma doutrina de um brasileiro que diz como é que as coisas são lá na Argentina. Então, acho que é interessante conhecer a experiência jurídica de outros países, mas talvez fazer isso em maior profundidade, comparando mesmo a experiência jurídica brasileira com um outro país, talvez, né? Sim. E com algum Acho cuidado sempre, né? Como um você chamou de cuidado, né, Leandro? Isso aí. E me diz uma coisa, elaborado o TCC, aí vem aquele desafio que é a banca de TCC, né? Acho que normalmente a maior parte das instituições, elas mantêm essa instituição, essa figura da banca de TCC, em que o aluno candidato à obtenção do grau, no nosso caso de bacharel em Direito, né, vai ter que defender o trabalho perante uma banca de alguns professores, né, normalmente 3 professores, às vezes pode ser uma banca menor, né, mas normalmente 3 professores. Como é que você acha que o aluno deve se preparar para esse momento em que não apenas o trabalho escrito, e normalmente o grau ele é composto tanto pelo trabalho escrito, quanto pelo trabalho defendido oralmente ali, né? Como o aluno deve se preparar para essa defesa que muitas vezes causa tanto nervosismo, né, para a pessoa? Nós, aliás, que Bom, passamos por banca de mestrado e doutorado também, né? É sempre um momento assim, né? Leandro, é interessante, né? Porque a banca enche muito o imaginário, né, dos acadêmicos de medo. Mas eu acredito que, em primeiro lugar, o estudante, né, tem que pensar que a banca é um momento de comunicação oral de um texto. Então, o foco maior tem que ser o texto. Eu vou contar um caso. Eu conheci um estudante há um tempo atrás que ele acabou me contando que cancelou a disciplina de TCC porque estava com muito medo da banca. E aquilo estava dando um pavor tão grande que ele acabou cancelando a disciplina. E só que eu sabia o que ele estava fazendo ao longo do semestre e ele não estava fazendo quase nada. Então, ele não tinha começado nem as tarefas que o orientador deu para começar, né? Começar a ver, sair da inércia. Então, eu vejo que, às vezes, os estudantes pensam na banca como um monstro e não focam no principal, que é o texto. Porque no momento que o texto estiver pronto e bom, a banca, eu acho que é quase um momento de comemoração, né, Leandro? É uma oportunidade de, primeiro, mostrar a autoria. Olha, eu sou o autor, esse trabalho fui eu que fiz, né? É quase um momento de se exibir, né? Mas, claro, é um momento de avaliação, eu serei avaliado publicamente. Isso gera uma certa apreensão. Mas se realmente foi o aluno que fez o trabalho, ele é um trabalho autoral, tá um texto que o gratifica, deu uma satisfação, eu acho que tem que se preparar a partir do momento que entregou o trabalho, concluiu o trabalho escrito, o texto entregou, aí vai se preparar. Aí sim é o momento de se preparar. E eu acho que ele tem que ensaiar, preparar a apresentação, ensaiar, se possível, conhecer o espaço físico onde ele vai apresentar. Acho que isso ajuda também a perder o medo. Então, principal é ensaiar, saber o tempo que ele vai ter destinado, preparar um texto para apresentação, se ele for usar projeção, se a instituição dele permitir que ele use projeção, ok. Mas se não, levar um texto escrito, eu acho que não tem problema, mas são coisas diferentes. Uma coisa é o texto do TCC, outra coisa é um texto que ele prepara como um roteiro para a apresentação da banca, como uma segurança ali, se for o caso, não para ler, mas para ter uma segurança. Acredito que não tem nenhum problema ele ter um texto no momento da banca, desde que isso o deixe mais seguro, mais tranquilo, né? Mas acredito que o principal é ensaiar, usar o tempo. Às vezes tem estudantes que fazem a mãe, o namorado, a esposa ouvir, né? Treino, ensaio naquele tempo. Teve estudante que já me contou que até a roupa que separou a roupa especial para o dia da banca e ensaiou a apresentação com a mesma roupa. Tá valendo. Eu acho que tudo que é preparação, qualquer preparação
estão valendo os preparos, mas o que deve ser evitado é deixar para o improviso, é não se preparar e deixar o improviso total, né? O que eu já vi também em situação que não dá muito certo é o aluno não levar um roteiro nenhum e pegar o trabalho, abrir o sumário e sair falando, assim, espontaneamente. Por mais desinibido e por menos nervosismo que o aluno tenha, pode ser que ele não fique nervoso nem um pouco, mas dificilmente ele vai conseguir cumprir aquele prazo, aqueles 10 minutos ou 15 minutos, provavelmente não vai conseguir falar tudo, apresentar a conclusão dentro do prazo. E assim, a grande maioria dos estudantes, nós, mestrado, doutorado, a gente fica um pouco apreensivo e tem um certo nervosismo em relação à apresentação oral. Eu acho que o melhor a fazer para minimizar o nervosismo, pelo menos, é preparar a apresentação mesmo. Ensaiar, treinar. Até eu colocaria o que tu referiste, né, ao TCC agora há pouco, mas eu também acho que desde o começo da faculdade, muitas vezes o aluno é tímido e evita a apresentação de trabalhos ou apresentação de trabalhos em grupos, né, assim, ou mesmo participar de um congresso e expor um trabalho autoral dele já durante o curso, e eu vejo como isso tanto é uma habilidade que o operador do direito deve desenvolver, porque a gente trabalha tanto com a palavra escrita, quanto a palavra oral também falada, né? Mas fundamentalmente também para esse momento do TCC, isso é uma coisa que se a pessoa já está acostumada a apresentar banner, apresentar trabalhos em congresso, apresentar nem que seja em sala de aula. Eu sempre estimulo muito o pessoal a apresentar em sala de aula, né? A Antígona, ou os exploradores de caverna, o famoso caso dos exploradores de caverna. Isso faz com que isso tudo seja, né, mais natural. Está a Evelyn ali já fazendo... Roteiro é fundamental. A Evelyn mesmo, a aluna que participou durante bastante tempo, lá, acho que uns 5 anos do grupo de pesquisa, está agora em fase de conclusão do curso. E ela é uma aluna que já apresentou diversos trabalhos em congresso lá na UBRA, inclusive. Então, para ela vai ser muito mais natural, garanto, porque a gente já vê uma segurança, né, em que ela tende a apresentar os trabalhos em congressos, em eventos, vai ser uma coisa muito mais natural produzir um TCC. Né? Acho que é certamente um passo importante. E me diz uma coisa, o roteiro também é uma coisa que você chamou atenção, porque muitas vezes a gente pode usar um data show para fazer o roteiro, mas se não há essa possibilidade, no data show não vai botar um texto que a pessoa vai ler, né? Assim, muito grande. Mas se tiver os tópicos que a gente já consiga, eu acho que você tem muita razão nesse sentido, né? Eu que tenho produzido bastante material em vídeo também agora, para o YouTube. Se você faz de improviso, não fica tão bom. Agora, se você tem um roteirinho, mesmo que você vai improvisando assim, o que vai falar, mas já sabe da onde vai partir, aonde quer chegar, o resultado fica muito melhor. Concordo contigo. E, Lívia, me diz uma coisa, e o que seria um bom TCC, assim? Claro, existem, né, várias coisas, mas que nem o objetivo dessa live não é fazer uma aula da metodologia científica, mas em termos gerais, assim, o que é um bom trabalho de TCC para você? Tá, bom. Uma coisa eu tive pensando, né, até provocado por alguns estudantes, né, em geral, o trabalho de pesquisa científica, até independente da área, seja o direito ou outra área, em geral existem alguns critérios metodológicos que definem o que é um bom trabalho de pesquisa acadêmico, que é um bom texto científico. E aí, dentre esses critérios, vão aparecer, né, delimitação, problematização adequada, então, correção metodológica, clareza na linguagem, coesão e coerência textual, atualidade da bibliografia, consistência nos argumentos. Então, uma série de... Alguns critérios de avaliação no trabalho científico se repetem. E eu tenho observado isso em outros cursos, o direito em relação aos outros cursos. Mas eu tenho conversado com os estudantes, né, que se esses critérios acadêmicos, metodológicos, se eles estiverem cumpridos, tudo bem, né? E aí nós vamos partir para o que seria um trabalho ideal, na minha percepção, né? Que já faz tanto tempo que eu acompanho vários estudantes.
Eu acredito que o trabalho ideal é aquele que, ok, cumpre todos esses critérios suficientemente para que o aluno seja aprovado, tire uma nota, né, boa, enfim. Mas o trabalho ideal, bom, o ideal, é aquele que o aluno faz com o mínimo de sofrimento possível, se isso é possível, né? Então, algumas estratégias os estudantes podem ter para que o processo de elaboração do TCC seja é porque, em geral, Leandro, só para ver se eu falo, os estudantes, em geral, se preocupam muito com o produto, o TCC como um produto. Aquele texto que vai ser entregue e avaliado na banca. Isso é o produto. Isso é o que vai ser visto, em geral, pelo professor avaliador ou mais de um avaliador. O orientador e o próprio estudante podem atestar também o que foi o processo de elaboração dessa pesquisa. E, na minha avaliação, um TCC bom, ele envolve um produto adequado do ponto de vista metodológico, com coerência, coesão, né, clareza, consistência nos argumentos, atualidade, profundidade bibliográfica. Isso é o produto, mas também juntando com um processo de pesquisa que tenha sido, se não prazeroso, pelo menos, ou se não, o ideal seria que fosse gratificante, enfim, mas o mínimo sofrido, né? Ou não sofrido. Porque, e eu acho que isso é possível, né, Leandro? Acho que isso é possível, principalmente evitando procrastinação, né? Não protelando tarefas. Então, a minha concepção do que é um trabalho ideal, um trabalho bom, é aquele que cumpre as exigências, os requisitos de avaliação, e os critérios estão lá, cada instituição tem o seu rol de critérios objetivos para avaliar um trabalho, mas o meu modelo de trabalho de conclusão bom não é aquele que tira nota 10. Porque aí é importante a gente dizer, né, Leandro, também, tem estudantes que acham que a nota do TCC determina se eles vão conseguir uma vaga no mestrado ou não. Ah, se eu tirar 10, eu tenho mais chances de passar numa seleção de mestrado? Não, não necessariamente. Então, a nota não é o mais importante. Claro, o estudante quer uma nota boa, de preferência um 10. Mas muitas vezes eu vejo como melhor, um trabalho bom, é melhor o trabalho que tirou 9, mas que foi feito de forma gratificante, satisfatória, prazerosa, ao invés de um trabalho que tirou 10, mas que foi feito com muito sofrimento psíquico, às custas da qualidade de vida, né? Então, acredito que o processo de elaboração do TCC, a qualidade de vida e a qualidade de saúde psíquica do estudante é muito importante. E não é tão importante assim o número 10, talvez a nota não seja mais importante, né? Claro, ele tem que ser aprovado, né? E o estudante quer uma nota alta, enfim, isso é compreensível. Mas eu tento mostrar para os estudantes que o foco deles não tem que estar em primeiro lugar na nota em si, mas no quanto ele aprendeu. Isso é um TCC bom. Ele cresceu intelectualmente, o quanto ele cresceu, ele aprendeu, ele conheceu novos autores, ele fez uma boa relação com professores, com seu orientador, com outros professores, ele foi em congresso. Pô, isso é o máximo, né? Isso é um trabalho de conclusão de sucesso. É um bom trabalho, independente somente do número. O número em si não vai dizer se aquele trabalho é ideal, realmente bom, né? Não sei, essa é uma concepção particular minha, sabe, Leandro? Mas eu acho que está perfeito. Acho isso que você fala, assim, do desenvolvimento pessoal, e muitas vezes a gente sente isso quando vai estudar, vai ler o trabalho para avaliar na banca, que como o aluno cresceu ao desenvolver aquele trabalho. Eu peguei alguns trabalhos mesmo, eu não sou da área do direito do trabalho, né? Mas já tive oportunidades que eu participei de bancas em que era trabalho que misturava direito constitucional e direito do trabalho. E eu me lembro que no começo do trabalho a pessoa assim apresentava uma ideia e até esclarecia na introdução que havia modificado ao longo da pesquisa e chegava a uma conclusão que era exatamente contrária ao que ela tinha proposto se resolver, porque ela a partir da pesquisa, ela conseguiu enxergar outros enfoques sobre aquele tema, que eram direito do trabalho a nível constitucional, que ela conseguiu ver que, de fato, a posição anterior dela não era apropriada e que era melhor ela concluir segundo uma outra posição. Isso só não mostra apenas
o fato dela ter se desenvolvido, mas uma questão de maturidade acadêmica e de pesquisa, né? Afinal de contas, é isso a pesquisa. Se a pessoa já tem a resposta antes de pesquisar, nem era necessário fazê-la, né? Exato. E eu acho também, Lívia, que você tem razão. Um trabalho nota 10, né? A questão da nota muitas vezes não está na mão do aluno, né? Isso tem vários fatores que podem influenciar. Às vezes o trabalho é muito bom, escrito, mas a apresentação não está boa. Às vezes a apresentação não está boa. Tem vários fatores que podem influenciar, às vezes por detalhes. Mas mesmo que tenha obtido um grau máximo, 10, e ainda assim a pessoa não tenha se apaixonado por aquele tema e se modificado, isso não vai levar a pessoa para uma pós-graduação nesse tema, não vai abrir as portas do mestrado, do doutorado. Por outro lado, mesmo que o trabalho não tenha atingido a nota 10, mas a pessoa realmente tenha se apaixonado por aquele tema, tenha se dedicado, demonstrado segurança ao expor e defender aquelas suas ideias, isso tem uma chance muito maior de abrir portas num mestrado, num doutorado, porque é isso que vai mover ela adiante, né? E ela vai conseguir desenvolver essa pesquisa. Eu concordo muito contigo e acho bonito quando eu vejo os alunos assim se desenvolvendo ao longo do trabalho, né? Eu acho bem interessante. E me diz uma coisa, concordo, nunca tinha pensado, normalmente quando a gente pensa muito como avaliador, né? Mas eu assim, de TCCs, né? De trabalhos acadêmicos, mas eu concordo contigo. Acho que essa modificação acaba sendo mais importante do que, muitas vezes, a questão da nota, né? Se é de fato sincero. Aliás, a segurança na produção do trabalho é que nem você fala, quando a pessoa for lá defender aquele trabalho, a gente vê que é um trabalho original, que é um trabalho dela, que ela se esforçou, e isso passa na segurança da defesa do trabalho, muitas vezes, também, né? Me diz uma coisa, e alguns alunos, eles associam o TCC a algo assim grandioso e derradeiro, né? O que você acha que você poderia, e é algo intimidatório também, em virtude disso, né? Sim, como se fosse a obra da vida deles, né? E isso poderia trazer, né? Abrir portas ou fechar portas, né? Como você acha que o aluno pode se tranquilizar para enfrentar mais essa etapa que é exigida para obter o grau de bacharel em Direito? Pois é até curioso, essa semana em metodologia, eu estava dando aula pelo Zoom e pedi para o pessoal escreverem no chat ali do Zoom uma palavra que viesse à sua cabeça quando eu falar, né? Eu disse, eu vou falar algo e quando eu falar essa palavra, eu quero que vocês escrevam no chat o que veio à cabeça de vocês. E eu falei, era a primeira aula, eu disse, TCC. E aí eles começaram a escrever. Leandro, tinha uns 20 e poucos alunos no Zoom naquele momento. Assim, ó, as palavras eram pânico, medo, medo, medo. Vários escreveram medo, medo, pânico, pânico. Ai, nem lembro. Assim, teve um aluno só que falou uma palavra positiva, que é satisfação. O aluno escreveu satisfação. Ai, mas, assim, aí eu perguntei, fulano, né, o que escreveu satisfação, ele mas dá medo também. Eu espero, ele disse, eu espero ter satisfação, mas tem medo. Estava no plano da esperança dele, tá bom. Acho que, não, Leandro, é o trabalho da vida, isso aí que tu falou, o pessoal acha às vezes que é a obra da sua vida. Acredito que pensar que o TCC é uma disciplina, assim como várias outras, sim, talvez ajude. Né? Sei que existe uma carga, um peso, uma simbologia do TCC muito grande, porque é uma fase, né, é um ciclo, né, vai terminar o nosso tempo aí, né? Isso aí, tá dando 40 segundos aqui. Tá, então assim, ó, minha palavra é uma disciplina como qualquer outra. Tem alunos que vão fazer porque gostam de escrever, porque gostam de apresentar, já sabem pesquisar, e outros não. Então, é uma disciplina que não é como você falou, Leandro, já disse, não é o trabalho da vida dele, não vai mudar, mas pode ser muito gratificante, prazeroso e ser uma oportunidade de crescimento para todos os estudantes. Lívia, gostaria muito de te agradecer. Olha, tá de parabéns, o pessoal gostou muito. Vou disponibilizar essa live aqui, tanto no IGTV quanto no YouTube. E o pessoal vai poder assistir. Obrigadão, Lívia. 5 segundos. Eu que agradeço. Muito obrigada, Leandro.